Estamos na guerra, senhoras e senhores, com o episódio de hoje, episódio 18 da série Contos de um Ex-Satanista. Minha primeira vez em uma igreja evangélica. Vou falar qual igreja foi, como foi. Fica comigo até o final. Nós estamos nessa série em comemoração aos 10 anos desta nova edição do livro Bruxaria. Ele foi escrito em 2003, lançado, na verdade, em 2003. Mas em 2015 eu reescrevi e fiz essa nova série, que você pode comprar, inclusive, no meu site, carloribas.com. Clica lá em loja e você vai recebê-lo com o selinho, com o QR Code dessa playlist, um selo de colecionador e autografado, ok? Também lembrando que nós estamos no lançamento do livro Médicos. O livro Médicos já está sendo distribuído para todo o Brasil. Já fiz o lançamento em várias cidades, continuo fazendo. Amanhã vou estar em Palmas, no Paraná, amanhã e domingo. Na semana seguinte vou estar no Rio de Janeiro. Na outra semana vou estar em São Paulo. Inclusive, ó, tô fungando o nariz aqui porque tá frio demais. Chapecó hoje tá muito gelado. Tô com a camisa aqui do CETIB, que é a minha escola de batalha espiritual, Centro de Treinamento Internacional para Batalha Espiritual, que vai acontecer dia 27, 28 e 29 de junho, em Alphaville, São Paulo. Tem vagas ainda, você pode estudar comigo presencialmente lá na igreja Adealfa, na igreja da Cassiane e do Jairinho. Então, tem o link para a inscrição do CETIB, tá aqui na descrição desse vídeo e você pode participar comigo. É bem fácil, tá? É só você entrar no site também, se você quiser, você que gosta da internet, entra no site cetibe.com.br, é assim que escreve, ó, CITIBE. Clique aqui em confira os nossos treinamentos, ou aqui nesse botão, ou role a página, sweep para baixo. Você pode clicar em Saiba Mais para aprender o que é o CETIB. E aí você vai ver que tem dois banners. Esse aqui é o online, que é o nível 1, que você vai ganhar de graça se você se inscrever no nível 2, que está aqui, ó. Nível 2, então você vai ler tudo, o local, a data, os detalhes do evento, tá tudo aqui. As aulas, os horários das aulas. Inclusive, nessa edição, quem for inscrito no sábado de manhã, ó, a aula vai ser das 2 às 10. Aqui a gente vai mudar, das 2 às 9 da noite, tá? Mas no sábado de manhã nós vamos marcar um encontro com os alunos inscritos para tomar um café da manhã comigo e com o outro professor, que é o Bispo Jaime, ali no Shopping Tamboré. Cada um paga o seu, tá? Mas é como se fosse uma mentoria de graça para os alunos inscritos do CETIB nível 2. Ai, pastor, eu não posso sábado de manhã porque eu trabalho. Realmente é uma pena, mas você vai poder... Quem pode vai tomar esse café com a gente, mas fique tranquilo, que se você não puder tomar esse café da manhã com a gente no sábado, a gente pode se encontrar no domingo de manhã, a gente pode se encontrar, enfim, na sexta à tarde, qualquer horário, tá bom? Então você vai ser meu convidado aí para um café da manhã abençoador. A Fran tá levando o burguinho. Gente, inverno é complicado, porque o cachorro, ele fica... Aqui eu tô no estúdio A, a Fran tá no estúdio B, atendendo, eu tô no estúdio A gravando, o burguinho fica entre o meu estúdio e o estúdio dela, fica correndo pra lá e pra cá, e com muito frio. Então, ó, o CETIB tem essas aulas aqui, tá bom? Você recebe caderno, mochila personalizada, certificado impresso, apostila impressa. É muito bom. Se inscreva no CETIB nível 2 presencial. Aí você vai ganhar o nível 1 online de graça, tá bom? Porque para você estudar no CETIB, você tem que ter o nível 1 de graça, enfim. Não, você não tem que ter o nível 1 de graça, você tem que ter estudado o nível 1 para poder estudar no nível 2, mas é uma promoção. Se você se inscrever no nível 2, eu vou te dar o nível 1 de graça online. Se você também não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, porque sempre tem alguma coisa nova para você por aqui. E também mandar um abraço para os membros mantenedores do canal, porque eles assistem antecipadamente esses vídeos. Esse vídeo que você está assistindo sexta-feira, 21 horas, eles assistiram... ontem, né, quinta-feira, já assistiram, e os vídeos da semana que vem já assistiram também. Então, quem é membro do canal assiste os vídeos antes, tá bom? É isso. Gente, quando Deus começou a me cercar, o grande lance desse cerco de Deus, isso é um aprendizado que eu trago para a vida. Eu quero passar esse aprendizado para vocês, porque ajuda até na área da evangelização. Deus começou a me cercar de pessoas cristãs. Chegou uma hora que para cada lugar que eu olhava, eu estava me relacionando com um evangélico, com um cristão evangélico, de várias igrejas diferentes.
Então, a primeiro é o caso da menina, que eu contei ontem, né? É, deixa eu falar um negócio sobre a cor da casa, tá? Eu falei ontem, ontem não, no vídeo passado, semana passada, que a casa era amarela, ou verde, ou branca, eu não lembro. No livro a casa é azul. Alguém vai perceber esse detalhe da cor da casa. O grande detalhe é que nem eu lembro a cor da casa mesmo. Eu não lembro a cor da casa. No livro eu coloquei azul, porque também não lembrava na época que eu escrevi qual era a cor da casa, tá? Então é relevante se a casa era verde, amarela, azul. Eu falei amarela porque agora, se eu não me engano, quando a gente foi fazer o vídeo lá na cidade de Cascavel, no Paraná, a casinha ainda existe, lá ela tá pintada de amarelinho. Então eu falei a cor atual da casa. Então ontem, no vídeo passado, no capítulo 17 do episódio do anjo, você percebe que Deus começou a me cercar já com essa menina dentro da minha sala de aula. Aí, na escola que eu estudava, do colégio Eleodoro Ébano Pereira, no centro de Cascavel, no Paraná, tinha um menino que era de outra turma, não estudava na mesma turma que eu. Mas teve um evento cultural na escola. E nesse evento cultural era tipo um show de calouros. Então, quem tinha um talento apresentava o talento lá, né? Então, por exemplo, a pessoa sabia fazer malabarismo, então ele ia lá e fazia malabarismo. A menina era dançarina, bailarina, fazia balé. E esse menino apresentou uma música, apresentou um jazz. Ele montou a bateria dele. Achei extraordinário. Ele levava a bateria para a escola, ele montou a bateria dele e ele apresentou um jazz. Tocou bateria, tal, um James Brown. Só que na hora dele falar pro povo, e foi maravilhoso, um excelente músico. Na hora dele falar pro povo ali, pro público, que era James Brown, ele se equivocou, ato falho, né? E ele falou Charlie Brown. Ninguém percebeu ali, ou quem percebeu não falou, mas eu percebi. E como eu sou músico, já era músico naquela época, quando ele desceu do palco ali, eu fui até ele e falei, rapaz, poxa, parabéns, hein? Tocou muito, arrebentou. Só uma correção do ato falho. Você falou James Brown, falou Charles Brown, mas é James Brown. Ele, nossa, meu Deus do céu, que gafe. Ele ficou todo constrangido, todo envergonhado. Ele era um querido, ele é um querido. O nome dele é Peter. O Peter, a gente se fala até hoje, sim, é pouco, mas a gente se fala. Ele foi na minha igreja, depois que eu me tornei pastor e crente e pastor, ele foi na minha igreja, ele pregou na minha igreja, o que é muito legal, porque ele me conheceu satanista. Ele caminhou comigo, ele fez parte do meu processo de conversão, de evangelização e de conversão. Ele foi o primeiro, se não um dos primeiros que souberam da minha conversão, me acompanharam nos primeiros anos de conversão. E quando eu me tornei pastor, ele foi lá na cidade que eu estava pastoreando pregar na minha igreja. A gente tocou junto, louvores. Ele bateria, eu guitarra. Então, assim, é algo que fica no fundo do meu coração guardado mesmo, a história desse menino. E a gente se tornou amigo, porque daí a gente ficava falando sobre música, a gente se tornou amigo. Eu precisava arranjar um emprego, tá? Porque eu trabalhava como professor de música, de violão e tal, mas eu tinha ganhos através do satanismo, né? Feitiçaria, trabalhos de magia negra, essas coisas. Então, assim, e é uma coisa que se de repente entra um montante de dinheiro, como é que você explica para a sociedade que esse dinheiro entrou na sua mão sem que seja um dinheiro lícito, né? E eu não estou falando aqui que eram coisas ilícitas, tá? Qualquer tipo de crime. Mas, de certa forma, era um dinheiro... Como é que eu posso explicar isso? Não é ilícito porque a pessoa está pagando para fazer um trabalho espiritual. Então, de certa forma, não é ilícito. Mas não é um trabalho formal. Então, um amigo meu que estudava comigo na mesma sala de aula, ele trabalhava num escritório de advocacia, na verdade era um prédio inteiro, uma família de advogados, e eles estavam precisando de alguém para trabalhar com o TI, né, para gerenciar a rede de internet e de intranet deles. Eles eram advogados de um grande banco, e eu já tinha aprendido informática, eu já tinha feito cursos de informática, de programação e tal, sempre fui muito esperto, muito inteligente, e tinha também os demônios que me davam um suporte, me ensinavam coisas, me ajudavam coisas, com conhecimento. Então eu aceitei esse emprego e fui trabalhar lá, criar toda uma rede de intranet,
criar programas de intranet para que se comunicassem os computadores dos advogados e pudessem compartilhar o mesmo servidor e tal. Hoje isso é molezinha, mas eu estou falando de 1992, talvez. Então, imagine. Né? A internet no Brasil nem existia, assim. Existia link, tipo, por linha telefônica, discado, mas era pouquíssima gente que tinha e eles tinham. E aí eu tive que aprender a esse link e tal, enfim. Era algo mais ou menos assim. Mas o meu foco era a intranet, tá? Era a rede mesmo dentro do prédio. E aí fazia as tabelas para eles, automatização, os macros, né, de automatização, enfim. E era o meu trabalho com eles, ganhava bem. E o meu chefe, Dr. Ricardo, ele era crente. Tinha recém se convertido, coisa de 1 ano ou 2, numa comunidade evangélica. Naquela época, 1992, existiam as comunidades evangélicas, eram as igrejas do mover, de um avivamento americano que veio para o Brasil, as igrejas que eles oravam e as pessoas caíam no poder de Deus, caíam no Espírito. E as igrejas tradicionais começavam a chamar essas igrejas de igreja do Caicai, tá? Era o nome da época. Né? As pentecostais, focadas em muitos dons e tal, em maravilhas, e essas mais em experiências espiritualísticas. E esse meu chefe, ele era dessa igreja, uma comunidade evangélica. Então ele vivia me encontrando no café, falando comigo sobre Deus, falando comigo sobre a Bíblia, lia um versículo e tal, e eu estava ali, não tinha problema com isso. Porque eu tinha noção que existia um mundo ao meu redor, que existiam outras religiões, né? Eu tinha essa noção. Mas eu não me importava, como eu já falei para vocês, para o satanista, o crente não é um problema. O crente é uma religião, eles veem os crentes como retrógrados, como fanáticos, etc. Então, para mim não tinha problema nenhum, assim, era só um fanático, né, a mais. No hotel que eu morava, na época chamava Hotel Flórida, veio morar ali um hippie mesmo, aqueles que andam com roupa toda esquisita, que vive de fazer artesanato e vender no calçadão da cidade. Tá? E esse hippie, ele era crente. Quando ele foi morar no hotel, eu já gostei dele, porque eu sempre gostei de gente estranha, assim, né? Já conversei com ele, e aí, cara, qual que é a tua história? Me conta, onde que você vem, onde que você vai e tal. Ele era gaúcho, de Porto Alegre, e viajou o Nordeste, viajou o Brasil todo vendendo pulseirinha. E a história dele era que ele foi casado e ele, quando ele se converteu, a esposa largou, porque os dois eram muito viciados em drogas. Quando ele se converteu, a esposa ficou nas drogas e a esposa abandonou ele. Então ele, de lá para cá, ele tem orado porque o sonho dele era a restauração do casamento. E ele estava se mantendo casto, orando, lutando a Deus para mantê-lo casto e orando pela esposa para que a esposa pudesse se converter e voltar para ele, voltar a ser uma família, parar de usar drogas, enfim. E ele, tudo que ele fazia, ele separava o dízimo. Eu sou um fiel dizimista, claro, por ordenança bíblica e sou um ofertante por ordenança bíblica, mas muito pela experiência que eu tive de fidelidade dele. Ele era um hippie, tudo que ele fazia, ele vendia uma pulseirinha lá por R$1, 10 centavos ele separava e guardava, que era o dízimo do Senhor. Então tudo, ele era muito assim, ele era de oração, de santidade, lutava contra a carne. Se passava uma mulher na rua, ele não olhava, ele virava o rosto, porque homem solteiro, né, a mulher tinha abandonado, e ele era fiel no dízimo, em tudo. Ele ia abertamente, ele falava, não, isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor. Ele tinha um potinho que ele vendia, ele já separava o dízimo do Senhor, já fazia o próprio troco, né? Pegava R$10 ali numa pulseira, aí era R$1 o dízimo, ele pegava R$10, pegava na caixinha ali, pegava 9, colocava o 10, aí o 9 era dele, porque ele botou R$1 a mais na caixinha. Ele gerenciava o dízimo, assim, com uma fidelidade incrível. E ele produzia muito material para o verão. Então, nas horas de folga dele, ele ficava fazendo pulseirinha, porque no verão ele ia para a praia. E lá era a safra dele, ele ganhava muito dinheiro na praia. Então, ele ficava fazendo pulseirinha, comprava barbante. Me ensinou a fazer um monte de coisa que eu já esqueci. E eu ficava com ele no quarto, conversando, ele me contando as histórias da vida dele, da Bíblia, os perrengues que ele passou na estrada, e fazendo pulseirinha e contando. A gente fazia um chá,
tomava chá ou um café, a gente ia comer juntos, ia comer um pastel, e ele orava, veja, ele me ensinou a orar antes do alimento, um hippie. Ele me ensinou a orar antes do alimento. Ele pediu um pastel, ele sempre pegava o pastel e falava: Senhor, muito obrigado por esse alimento, eu consagro a Ti, cancela todo o mal que possa haver. É a oração que eu faço hoje quando eu vou comer, é a oração que eu aprendi com ele, com o Edson. E ele sempre orava, e eu não orava. Daí um dia ele falou para mim assim: eu acho que você deveria orar antes de comer. Eu falei: por que eu vou orar? Porque para mim a oração, na época, a oração não estava ligada a Deus, era um ato de proteção. Então, eu não estava orando, porque no satanismo você não está orando para um Deus. Você tem rituais que você faz, você tem invocações que você faz, feitiços. Não é quando você faz uma oferenda, ok, é para aquela entidade. Mas no dia a dia você faz muitas coisas ao seu campo espiritual, né? Ao seu círculo mágico. Então, aí ele falava: porque se alguém te odeia e quer te envenenar, e bota um veneno nesse pastel aí. A Bíblia fala, ele mostrava na Bíblia. Ele andava com a Bíblia junto. Ó, se tiver coisa mortífera e você comer, não vai te causar dano. Então aquilo para mim fez sentido. E eu começava a orar. Olha que loucura. Antes de me converter. Eu já estava no processo de conversão ali sem eu saber, tá? Porque Deus já estava me cercando, Deus já estava agindo. Mas eu começava a orar. Eu até brinco, é uma brincadeira séria essa, claro, que eu, quando era satanista ainda, antes de entregar minha vida para Jesus, já orava mais do que muito crente hoje. Porque antes de eu comer qualquer coisa, por influência do Edson, da fé e da conduta cristã dele, antes de eu comer qualquer coisa, eu já agradecia e já orava, cancelando. E eu falava em nome de Jesus. Para você ver como que esse negócio de que, não, mas satanista, fala, entendeu? Ele não tem frutos. Mas ele fala, às vezes até fala debochando. Já tem vários vídeos na internet de pai de santo, de gente endemoniada, pombagira, incorporado numa mulher cantando corinho de fogo, falando de Jesus. Você fala, entendeu? Aí eu orava, ele orava, eu orava junto, ele falava amém, eu falava amém. E eu comia. E eu tenho certeza que essa influência dele sobre a minha vida foi, como é que eu vou usar um termo mais didático? Foi desamarrando a minha vida do mal, foi afrouxando, sabe, as correntes, foi enfraquecendo os grilhões ali, porque quando foi a minha conversão, se eu não tivesse passado por esse período de cerco de Deus com essas pessoas especiais ao meu redor, os guerreiros que Deus levantou para me salvar, para me organizar minha vida espiritual e ir quebrando essas barreiras, talvez eu não conseguisse me converter. Não conseguisse haver uma decisão por Cristo. Então, isso já foi quebrantando, né, o meu coração e me dando direção sem eu saber, de forma prática. Então, e o Edson, ele foi um cara assim muito próximo, porque como a gente morava no mesmo hotel, a gente estava junto todo dia. E ele foi meio que um evangelizador. Na livraria, na frente do hotel, tinha o Dili, né, que eu já falei para vocês no episódio passado, e o Dili, eu ia direto lá, eu gostava demais do Dili. Perguntava coisas pro Dili, perguntava por que Jesus morreu por mim e tal. E essa pergunta, essa dúvida ficou na minha cabeça. Aí eu conversei com todos esses meus amigos sobre isso, não é? E tipo, a menina da escola falava assim: seu tonto, você não sabe nada sobre Jesus? Eu não sabia, eu tava ali com 17 para 18 anos nessa época, talvez 18 já feito, não fazia ideia de quem era Jesus. Assim, sabia que era Jesus dos cristãos, né? Mas não sabia nada sobre a história de Jesus, nunca havia lido. Talvez é igual você que é cristão de berço e não sabe nada sobre Buda, não sabe nada sobre Satanás, não sabe nada sobre Kardec, enfim. Eu também não sabia nada sobre Jesus. É exatamente o papel inverso. Daquele que nunca foi cristão, sabe que existe. Você talvez não saiba nada sobre Maomé. Você sabe que existe, que é lá dos muçulmanos, mas você não sabe nada sobre ele. Eu não sabia nada sobre Jesus, sabia que ele existia. Esse é o papel para vocês entenderem. E o anjo havia falado, né? Olha, Jesus morreu por você, quem dera fosse por mim. A frase mais forte, mais impactante da minha conversão. Então aquilo estava martelando. Eu dormia à noite, eu sonhava com isso. Era horrível. E paralelamente o Stinutz ficava tentando me dissuadir, tentando colocar outras coisas na minha cabeça, tentando me persuadir a não andar com esses crentes. Então quando eu ia, por exemplo, na livraria do Dili, né, o Stinutz, ele... mas vai lá por quê?
Não, pô, eu gosto lá, fico ouvindo música, banda de rock, mas tem problema eu ouvir essas músicas? Porque eu já tava com a pulga atrás da orelha. Não, tem problema, mas eu acho que, sei lá, o demônio tentava me dissuadir. Tipo, se ele falasse, tem problema, não pode ir lá, eu ia falar, então por que eu não posso ir lá? Eu quero fazer minha própria análise de quem são eles, do que eles creem. Então, como o demônio me conhecia, ele não falava assim, não pode ir lá. Ele falava, poder pode, mas esse povo ridículo aí, vão emburrecer você. Um povo tapado, fanático, vão deixar você fanático. É isso que vai acontecer. E você vai desonrar papai e papai vai te deserdar. Você tem uma promessa. Existia uma promessa que eu acho que sempre foi mentira, claro, que na época tinham 6 líderes no Brasil, 6 sacerdotes, né? Nono grau, sacerdote superior. E esses 6 sacerdotes da tradição regiam a religião no Brasil. E parece que cada país tinha 6, tá? Eu não lembro se era exatamente isso, mas parece que sim. E ele me falava, olha, a promessa é que papai te escolheu para ser um dos 6. Pode ser mentira, nunca vou saber se foi verdade. Porque, como é que eu vou saber? O pai da mentira, o diabo. Mas ele sempre falava isso, você tem uma promessa, você tem um chamado. Você vai ficar andando com esse povo aí e papai vai ver que você está se distanciando e tal. Então era mais ou menos essa dissuasão que ele fazia. E aí, chegou um dia que eu conversando com a minha amiga, eu falei para ela assim, viu, mas me fala sobre Jesus. Ela falou, é sério que você não conhece Jesus? Eu falei, não sei nada sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, tá começando a me falar. Eu questionava com amor, assim, sabe? Não aquele cara, tipo, eu não acredito. Eu falei, mas como é que você acredita? Por causa da Bíblia. Mas a Bíblia, sabe? Tipo qualquer livro. Daí eu pegava um livro, por exemplo, de Kardec e falava pra ela, Kardec errou um monte de coisa que ele escreveu aqui, ó. Ele mentiu um monte de coisa. Porque eu lia muita literatura. Eu lia literatura hindu, eu lia muita coisa. Kardec errou aqui. Então, como é que eu vou fazer, né? Pra acreditar na Bíblia, que é um livro também, né? E ela falava, olha, você tem que experiência com Deus, tem que conhecer e tal. E aí ela fez um convite. Ela falou, vai ter sábado, se eu não me engano era sábado ou era domingo, eu não lembro, acho que talvez sábado. Vai ter um culto de jovens na minha igreja, um culto especial. Se você quiser ir lá pra você conhecer, a galera é legal, você vai curtir, tem uma mesa de ping-pong, tem música, tem comida, vai ter um cachorro-quente depois, você tá a fim de ir? E eu falei pra ela, eu vou. Você vai mesmo? Vou convidar o Edson pra ir comigo, tá bom. Era bem longe, tá? Pra quem conhece Cascavel, eu morava no centro, né, na Carlos Gomes, na fronteira ali da Carlos Gomes com a Avenida Brasil, na curvinha. E a igreja era a Igreja Batista. Hoje é a Praça da Bíblia. Lá saindo da Avenida Brasil, perto da rodoviária de Cascavel. Eu não sei exatamente o nome da ruazinha ali, mas é bem uma igreja batista na esquininha, assim, uma baixadinha. Quem vem eu não lembro o nome das ruas para aquele lado. Perto da prefeitura nova, tem uma praça gigantesca, uma rotatória, uma praça redonda gigantesca. Para quem vai voltar para a Avenida Brasil, tem uma descidinha assim de uma igreja batista num canto, assim. E ela congregava nessa igreja. E aí, ela é a família dela. E aí, eu falei com o Edson falou, vamos para casa do Senhor. Vamos cultuar a Deus na casa do Senhor. Ele era todo teatral. Vamos cultuar a Deus na casa do Senhor. Só que, eu acho que o culto era 7 horas da noite, não lembro. E a gente ia a pé, então tivemos que sair tipo antes, uma hora antes. Porque era longe. E aí, começou a chover. Uma chuvinha fina, começou a chover. 4 horas da tarde, começou a chover. Eu falei, Edson, se chover eu não vou. Como é que a gente vai a pé? Ele falou uma coisa que marcou muito. Ele disse, você pode ter certeza que nenhuma gota de água vai cair sobre a sua cabeça. E você vai cultuar a Deus na casa do Senhor. Ele falou essa frase. Eu falei, tá bom, então vamos ver. Deu 10 para as 6, a chuva deu uma apertada, tava chovendo ainda. E a gente marcou de sair às 6. Quando deu 6 horas, a gente botou o pé para fora do hotel, parou de chover. Diante de Deus. Parou de chover. A gente botou o pé para fora, a chuva fez assim, ó. Eu olhei aquilo, o Edson falou, eu falei. A gente foi andando, ele falou, creia, rapaz, nenhuma gota de água cairá sobre sua cabeça. A gente foi andando até chegar na igreja. Quando a gente chegou na igreja, que a gente chegou na parte coberta da igreja, começou a chover lá fora. Deus segurou a chuva para a gente chegar na igreja. Esse foi o primeiro sinal de Deus, assim, muito visível para mim. Aí,
O Edson já entrou, ele todo despachado, já entrou, já foi falando com todo mundo e tal, e eu não consegui entrar. Eu fiquei como se fosse uma energia ruim. E eu tava com o colar da tradição, que era o meu amuleto, né, minha proteção. Eu peguei o colar e virei ele para trás, aqui assim, coloquei para trás, ficou só o cordãozinho aqui, para eu poder entrar, porque parecia que aquele colar não me deixava entrar, sabe, batia. A garota olhou e falou assim, por que você virou esse colar? Falei, porque ele é o meu objeto de proteção. E eu não sei porque ele tá me impedindo de entrar na igreja. Então eu coloquei para trás que eu consigo entrar. Ela falou, tudo bem, entra aqui. Aí a gente sentou nos bancos, eram bancos assim. Ela apresentou a gente para algumas pessoas e tal. E aí aí ela falou para mim assim, você conhece alguma coisa da Bíblia? Daí eu falei, olha, lá no meu trabalho, o Dr. Ricardo me mostrou a Bíblia e eu li. E eu li só a primeira página de Gênesis. Do princípio criou Deus céus e a terra sem forma vazia. E havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Eu só li isso. E eu achei muito legal, porque é uma coisa bem poética, bem pesada, profética. Eu fiquei imaginando assim, um abismo com escuridão, e o Espírito de Deus como se fosse um barco navegando, ou um avião voando muito baixo. Eu falei para ela qual tinha sido a imagem que eu tinha criado daquele versículo. E ela falou, beleza, tal. Daí ela saiu ali um pouquinho, conversou com o pessoal do louvor, deu um sorrisinho e voltou pro banco. E aí eles começaram o louvor, e eles começaram a orar, tal, e ministrar o louvor, e o primeiro louvor que eles cantaram era Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Eu não lembro a letra, mas aí tem aquela parte. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi ele quem criou os luminares. Acho que era assim. E eu achei muito legal da parte dela ter ouvido que eu havia lido uma página da Bíblia, um pedacinho de uma página da Bíblia, e já contado para os músicos, e os músicos cantaram uma música que tinha aquilo que eu tinha lido. Eu achei muito legal. Muito legal. Sabe, me deu, eu vou dizer assim, uma sensação de acolhimento, de bem-estar. E eu falei pra ela, rapaz, não falei rapaz, né? Que legal e tal. E aí eu já me soltei, assim, fiquei bem, e gostando daquele ambiente e tudo mais. Depois ia ter um torneio de tênis de mesa e um cachorro-quente. Até que eu senti um negócio ruim. Aquela sensação ruim, aquele aperto no coração, aquela angústia, aquela aflição. Aí eu comecei a olhar pro lado, não sei se foi frio, uma sensação de desmaio. E eu olhei pra trás. E aí eu tava na ala da esquerda dos bancos, né? Então aqui tinha o corredor. Eu olhei para trás, a porta da igreja era lateral. Então você entrava assim, e aí tinha a parede, e aí você vinha para cá. Eu olhei para trás, do lado de um vaso de flor que tinha ali, de planta, o estino disparado dentro da igreja. Putz. E ele colocou, do lado dele tinha um guardião, que são demônios que são usados para retaliação, para punir os satanistas. E eu falei pra garota assim, demônios podem entrar na igreja? Daí ela falou, acho que sim, porque tem pessoas que caem endemoniadas dentro da igreja, acho que sim. Você tá vendo algum? Tem algum aqui? Daí eu falei, tem, na porta da igreja. Daí ela falou, meu Deus, o que eu faço? Eu falei, não faz nada. Daí ela não fez nada. Quando eu olhei pro lado, eles tinham sentado do meu lado. E ele falou, só que me faltava. Você aqui. Aí eu, mentalmente falando com ele, tipo, sai daqui, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui com a minha amiga me convidou, qual o problema? Vocês falam que os crentes são loucos, não são fracos, não tem poder nenhum, não tem nada que a gente tem que se preocupar, então por que você tá preocupado que eu tô aqui? Se não tem problema nenhum, se são tudo louco, fanático, você não devia ter problema nenhum, tá aqui. Qual o problema? Aí ele, você que sabe, eu não consigo segurar ele lá atrás, e o demonião lá atrás. Você quer ficar, você fica, senão eu não consigo segurar ele. Aí eu peguei ele pra Inajara e falei assim, eu vou ter que sair daqui, vou ter que ir embora. E ela, sério, cara, vou ter que ir, me desculpa. Levantei no meio do louvor, o Edson me ignorou, eu acho que ele estava vendo o mundo espiritual. E ele ficou, e eu saí da igreja todo constrangido, assim, o demonião me olhou, passei por ele, encarando ele, não vi mais se ele veio atrás de mim ou não, o estilo desveio. Quando eu pisei fora da igreja, a chuva parou. E eu fui andando a pé
triste. Eu lembro que eu chorei, sabe? Porque eu tava me sentindo, pela primeira vez, tava me sentindo mal em ter um demônio pessoal ou em ser monitorado. Eu acho que esse é o termo correto. Pela primeira vez. Deus já estava entrando no meu coração, então eu estava começando a me sentir mal por esse monitoramento. Eu chorei, fui sozinho para casa chorando quieto, de raiva, assim, de ódio. E não percebi que não estava chovendo. Quando eu cheguei no hotel, que eu pisei no hotel, que voltou a chover, eu percebi que a palavra do Edson se cumpriu na ida e na volta. E, enfim, e eu voltei pro hotel. Obviamente dormi muito mal naquela noite, não consegui dormir bem. E eu decidi que eu ia descobrir quem eram os crentes, quem era Jesus, porque estava muito mal contada essa história de eu não poder estar na igreja. Estava muito mal contada. Bom, no próximo episódio, espero que você tenha gostado desse episódio. No próximo episódio eu vou contar, então, quando Satanás veio falar comigo e me deu uma missão para me tirar da cidade de Chapecó. Eu moro em Chapecó, da cidade de Cascavel, no Paraná. Porque ele viu que eu estava me influenciando, então ele tentou me tirar da cidade, me tirou da cidade. Eu vou contar como foi isso. Eu mostrei naquele vídeo extra dos locais exatos do livro Bruxaria, eu mostrei, é o episódio do posto de gasolina, que ele se disfarçou de mendigo. Eu vou falar para vocês no próximo episódio, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Que Deus abençoe. Fazer propaganda aqui, né? Entra no meu site, conheça o nosso ministério, tem tanta coisa boa lá no site. Dá uma olhadinha deixa eu mostrar o que custa. Ó, carloribas.com. Esse site aqui, ó. carloribas.com. Aqui tem minha bio, meus estudos, minha formação acadêmica, minhas mentorias. Faça mentoria comigo, tá? Eu sou mentor, sou neurocientista, pós-graduado pela PUC e tenho pós-graduação em neurobiologia dos transtornos psiquiátricos pela Universidade do Texas. Sou teólogo, doutorado em teologia, com pós-graduação em história, geografia e arqueologia bíblica pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Enfim, tenho muita formação nessa área. Eu sou um estudioso nato, eu amo estudar e aprender e amo ensinar. Prova disso que eu tenho... Você vai ver quantos cursos eu tenho aqui gravados, quantas milhares de horas de curso nesse site gravado para você poder estudar comigo. Mas eu atuo como neurocientista, como mentor de pessoas. E associado ao meu conhecimento de batalha espiritual e de teologia, eu ajudo pessoas de várias situações, de vários segmentos, a entender a sua demanda. Porque a pessoa pode estar achando que está amaldiçoado, mas está desorganizado. Ou pode estar achando que está falindo, mas está amaldiçoado. Então, a pessoa faz uma mentoria comigo, agenda um horário de videochamadas, uma videochamada comigo, 1 hora, e me conta todo o problema, toda a preocupação, toda a demanda, e eu analiso, faço uma anamnese, né, um mapeamento com você, e te digo o que eu penso que qual é o problema que você está vivendo e como que você vai sair dele. Então é muito legal. Marca a mentoria, clica aqui, ó, nesse banner. Tem nosso canal do YouTube que você está nele, tem meus livros, apostilas e e-books, ó, o kit leitura agora aumentou, né? Você lembra que era 3 livros só o kit leitura? Era o Revelação, era esse aqui, ó. Revelação, Sinais e Infiltração. Agora... Peraí, deixa eu arrumar bonitinho. Agora é Revelação, Sinais e Infiltração e o Médicos. Kit leitura, esses 4 livros por R$100. Muito barato, né? Só o Médicos está 40. Imagina. O Médicos está 40. Os 4 livros por R$100. Tá muito barato o kit leitura. Outros livros que você pode conhecer. Tem os e-books também. Cadê? Você vai clicar aqui. Clique em Conheça a nossa loja e aí você vai conseguir escolher o que você quer, tá? Na loja. E-book, apostila, livro, tem camiseta, enfim. Ó, você pode comprar direto o Médicos, clicando ali, né? Aqui. Aí você pode rolar um pouquinho a página para baixo. Tem os livros ali, cursos aqui, e-books e apostilas aqui. Um negócio legal é você clicar e você ver que tem páginas. Tá? Então você tem que rolar as páginas. Você pode vir aqui na forma de mostrar, ó, escolher a forma que você quer ver essa página, ou você vai vendo, ó, e-books, e-books, e-books. Tem um kit com todos os e-books aqui, ó, apostilas na verdade, né? Apostila. Tem um kit com todos eles. Aí aqui, ó, livros e e-books. Ah, mas cadê os outros? Tá aqui, ó, página 2. Clica na página 2 que você vai achar. O povo não está acostumado a prestar atenção, né? Então eu tô ajudando vocês aqui a encontrarem, ó. Todos os livros em e-books,
tá bom? O Médicos, o Bruxaria e o Quando Deus Te Leva ao Deserto estão na Amazon também. Para quem tem Kindle, aquele aparelhinho de leitura de livros, tá na Amazon, você pode comprar na Amazon, tá? E aqui, rolando mais o site, tem os cursos. Ali, ó, esse aqui, ó, Formação Avançada em Seitas Brasileiras. A gente vai começar essas aulas quinta-feira que vem, ao vivo, nessas datas. Você tem que atuar. Aqui tá junho. Não, tá certo. 19 e 26 de junho e 3 de julho. Isso aqui tá certíssimo. E aí a gente vai começar as aulas ao vivo nessas datas. Olha as matérias. A matéria é essa, olha as aulas. Uma aula sobre Umbanda, uma sobre Quimbanda, uma sobre Candomblé e uma sobre Espiritismo e suas variações. Você pode se inscrever clicando aqui. Olha o preço promocional de R$ 297 por R$ 197,50, tá? Então aproveitem, é isso. O site é bom, o site é grande, você pode ajudar a gente com ofertas missionárias, você pode fazer seus pedidos de oração, pode conhecer o projeto Ovelha Fiel, pode ver os próximos eventos. Enfim, acesse meu site, conheça meu ministério, tá bom? É um prazer tê-lo na nossa casa, na internet. Que Deus te abençoe. Segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, live, 21 horas aqui no YouTube. Quarta-feira tem a série do Projeto Chapecó que nós estamos retransmitindo, que é o... Ai, como é que é o nome? Vitória Financeira. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar no ar. Ó, aqui no YouTube. Vitória Financeira, tá? Essa quarta-feira veio a terceira aula, então você já tem 3 aulas que você pode assistir de graça. Mentoria e Vitória Financeira, são 12. E quarta que vem habilita a quarta aula, sempre quarta-feira, 21 horas. Não perca, tem muito conteúdo sobre Vitória Financeira para sua vida de graça, de graça, de graça. Ai, pastor, cobra todo o curso. Não cobra, isso aqui é um curso de 12 aulas de graça para você no YouTube. Aproveite. Tem várias playlists aqui, ó, que são cursos. Clica ali em playlist, tá vendo? A mentoria em Vitória Financeira, tá aqui. Né? Você clica nela. Existe fazer você mesmo. Propaganda. Ó, já tem 3 aulas liberadas, tá? Você pode ver outros cursos, tem aqui. Tem vários aqui, quer ver? Ó? Nas playlists, tá? Sobre a igreja, tem... Cadê? Esse aqui também, ó. Tem cursos sobre... Ó, desvendando satanismo. Tá vendo? Tem série de ensinos lá em Portugal. Tem vários cursos que você pode acessar gratuitamente aqui no canal do YouTube. Faça uso desse material online também, que é muito importante para você. Tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E até segunda no Carlos Ribas Responde, quarta no Projeto Chapecó, com a série de Vitória Financeira, a mentoria de Vitória Financeira, de graça. E sexta-feira aqui no Na Guerra. Tchau, tchau.